desafio de hoje: explicar o bioma da Amazônia usando apenas uma caixa de ovo. Eu tô de volta, tô igual menstruação, de mês em mês eu apareço por aqui. Mas o importante é que eu cheguei. Bom, se o Brasil tivesse o tamanho dessas duas caixas de ovos, a Amazônia seria praticamente uma delas, porque ela tem quase a metade do tamanho do Brasil. Pena que 10 a 20% da Amazônia foi desmatada. E a Amazônia, ela é tão grande que ela não cabe num país só. Ela se alastrou para outros países. Entre eles, nós temos a Amazônia no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru e... Cadê os ovos do Suriname, da Guiana Francesa e da Guiana? Ah, eu fiz um omelete. Tá, e agora como é que eu vou fazer a minha aula? Tá faltando 3 ovos aqui pra representar Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Ah, mas ninguém vai perceber. Ninguém nem sabe que esses países existem. Bom, vai ter que rolar uma adaptação aqui. Bom, a gente também tem Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Todos esses países aqui contêm a Amazônia. Bom, além de ser uma grande floresta, a maior floresta equatorial do mundo, a Amazônia não é como uma caixa de ovos, assim, onde todos eles são iguais uns aos outros. Não, a Amazônia, ela é heterogênea. Isso significa que as árvores na Amazônia não são igual às árvores que a gente vê no gibi da Turma da Mônica, que são todas iguais. Elas são diferentes umas das outras. Diferentes espécies vegetais. Tem tantas espécies vegetais na Amazônia que muitas delas nem foram catalogadas ainda porque não deu tempo. E agora que eu percebi que eu tô com a porta do meu roupeiro aberta. Então a Amazônia, ela tem muita espécie vegetal. Tanta espécie vegetal quanto os indianos têm na Índia. Só que ao contrário dos indianos, que todos são meio parecidos uns com os outros, na Amazônia não é assim. As árvores, as espécies vegetais são todas diferentes. A Amazônia também é perene. Isso significa que a floresta ela é sempre verde, igual a cor dessa caixa de ovo aqui. Não acontece aquele lindo efeito de no outono as folhas na Amazônia ficarem amarelas e caírem pelo chão. Não, ela é sempre verde mesmo. Isso acontece porque quando as folhas da Amazônia caem, já tem folha nova nascendo. Não dá nem tempo de fazer aquela total renovação da floresta. E por falar em folha, tu sabe que o papel, ele vem da árvore, da celulose. E com papel a gente pode fazer livros. E quem é que mais vende livros no mundo? A Amazon. E olha só que coincidência. A Amazônia, em inglês, é Amazon. E elas compartilham mais coincidências, porque a Amazon, ela é uma transnacional, ela existe em mais de um país. E a Amazônia também. Acabei de mostrar o exemplo com os ovos. Além disso, a Amazon, a sede dela fica no norte dos Estados Unidos. E a Amazônia fica no norte do Brasil. E a Amazon ganha rios de dinheiro. E a Amazônia tem rios. E acabaram as coincidências. A Amazônia, ela é uma floresta latifoliada. O que isso significa? É uma folha grande. As árvores têm folhas grandes. Sabe por quê? Porque a Amazônia, ela tá num lugar, numa região, que é a região do Equador, onde a umidade é muito grande, chove muito. É muito quente, tem muita umidade. Então as árvores, elas vêm com folhas grandes porque é pelas folhas que elas liberam umidade. O nome dessa liberação da umidade pelas folhas se chama evapotranspiração. Palavrinha boa para usar num jogo de forca, cheia de letra. Por exemplo, tu tem poros por todo o teu corpo, por toda a tua pele. Por quê? Uma das funções dos poros é liberar umidade, liberar o suor. Então, se tu fosse uma árvore, por exemplo, tu também seria um baita de um folhão. Portanto, como elas estão numa região com muita umidade, elas precisam de folhas grandes para ajudar a liberar um pouco a umidade que elas estão coletando pelas raízes. Então, o tamanho da folha depende de quão úmido é o lugar onde elas estão. Se essa árvore estivesse num local seco, sem muita umidade, ela jamais teria uma folha grande, porque se ela perde umidade pela folha, tu concorda comigo que ela nunca poderia ter uma folha grande no lugar seco? O que ia acontecer com o tamanho dessa folha se ela estivesse num deserto? As folhas seriam bem pequenininhas e de preferência pontudas,
plantas para impedir a perda de umidade. Agora tu entende por que o cactus que tu vê no supermercado nunca vai ter uma folha grande. Por quê? Porque ele é adaptado para estar em locais com pouca umidade. A natureza é muito inteligente. A gente é que é burro mesmo. A vegetação no deserto segue aquela dica da avó: quem poupa tem. No caso, quem poupa umidade tem umidade para usar no deserto. Agora me responde uma coisa. Para te crescer, tu não precisou comer, porque quando tu come, lá vai eu com os ovos de novo. Porque quando tu come, tu tira a tua energia da comida, né? As árvores também. Só que elas não consomem ovos com bacon no café da manhã. Ela se alimenta de outra coisa, mas para vocês entenderem, eu vou ter que fazer uma simulação aqui rapidinho. A vegetação, ao contrário daquelas pessoas sortudas que a mãe ainda faz comida e café da manhã, a vegetação não tem essa regalia, não. É ela que faz a comida dela. E sabe como é que ela faz? Quando ela quer comer, ela pega a sua frigideira, coloca ali dentro água e gás carbônico, que ela pega do ar mesmo. Mas mesmo que tu só tenha cozinhado na tua vida miojo, tu sabe que para cozinhar a gente precisa de calor. Exatamente, calor. Mas a vegetação, ela não tem um isqueiro para usar. Tá, ela também não tem frigideira, mas abstrai. Quem é que, portanto, vai esquentar isso aqui para transformar essa água e esse gás carbônico em uma deliciosa comida? Pois é, a luz do sol. A luz do sol faz uma parada química aqui dentro que eu não vou explicar e transforma essa água e este gás carbônico em uma coisa que a árvore adora. Sabe o que é? Isso aqui. Areia? Não, açúcar mascavo. Era o único açúcar que eu tinha em casa. Na verdade, o que a árvore faz é glicose. Então eu usei o açúcar para representar. A vegetação usa para se alimentar é glicose. Ela transforma a água, gás carbônico com a luz do sol em glicose. Agora me responde uma coisa. Se tu passar o dia inteiro comendo, mandando para dentro muita energia, que tamanho tu vai ficar? Tu não vai ficar grande? Tu vai engordar. A árvore é a mesma coisa. Se ela produzir muita glicose, ela vai virar uma coisa muito grande, uma árvore muito grande, uma vegetação muito grande. Agora pensa comigo. As árvores na Amazônia estão num lugar que tem muita umidade, que tem muita luz solar porque eles estão na linha do Equador, ela está na região equatorial. Se ela tem muita luz solar, muita água, consequentemente muito gás carbônico, ela vai fazer muita glicose. Portanto, as árvores elas vão ser muito, muito grandes. Para vocês terem ideia, pessoal, as árvores chegam a ter 60 a 80 metros de altura. É maior do que muitos prédios. E como tem muita vegetação na Amazônia, as árvores elas ficam uma do ladinho da outra, assim, ó, bem coladinhas, porque não tem espaço. Sabe show de rock? Aquele monte de gente e um se cutucando assim para enxergar a estrela lá no palco, o cantor ou a banda favorita. A Amazônia é a mesma coisa. As árvores ficam uma aqui, ó, coladinha do lado da outra, disputando a luz do sol. Sim, porque embaixo na Amazônia é tanta árvore que lá embaixo é escuro, pessoal. É uma sombra. E as árvores, como eu disse para vocês, elas precisam de luz solar para fazer glicose. Então elas ficam disputando a luz do sol, exatamente igualzinho num show de rock. A diferença é que elas não podem dar cotovelada em ninguém. Bom, se a floresta tem tanta árvore assim, dá pra ter elefante correndo por ali? Claro que não, né? Então a gente tem muito bicho pequeno na Amazônia e eles ficam basicamente empoleirados nas árvores. Macaco, pássaros, aves diversas, tudo empoleirado na Amazônia, nas árvores da Amazônia. É um bando de bicho pendurado nas árvores porque foi o que deu pra descolar. É tipo apartamento em Tóquio, sabe? Que tu mora nos cubículos desse tamanho porque é o que deu. É o que deu pra pagar, é o que deu pra conseguir, porque o resto tá tudo lotado. É mais ou menos assim. Bom, como tem muita planta colada uma na outra, tem plantas que literalmente grudam umas nas outras pra se desenvolver. São as plantas parasitas. Elas grudam nas outras pra viver. Um exemplo de planta parasita é a orquídea, que é uma flor lindíssima que custa rios de dinheiro e é uma planta parasita. Então, para te gravar na hora da prova, tu pensa naquela pessoa linda que parece que tem a vida toda resolvida, mas que na verdade vive às custas dos outros. Pensa nessa pessoa na hora da prova.
parasita. Bom, aí tu pensa, nossa, mas tem tanta árvore na Amazônia, tantas espécies diferentes que o solo da Amazônia deve ser muito rico. Tipo, Bill Gates morreu e jogaram as cinzas do Bill Gates no solo da Amazônia. Não, gente, o solo da Amazônia não é rico, é pobre. Tu olha aquele monte de árvore e pensa que é rico e na verdade o solo é pobre. É tipo aquela pessoa que só usa roupa de marca, bolsa Vitor Hugo, mas que às 6 da tarde tá dentro do busão lotado voltando pra casa. Parece, mas não é, certo? Por que o solo da Amazônia é pobre? Porque o solo da Amazônia é um areião. Sabe por quê? Há milhões de anos atrás, uns 10 milhões de anos atrás, o mar do Caribe invadiu toda aquela região onde hoje nós temos a Amazônia. Não existia floresta ali, aquilo tudo era mar. Então o solo da Amazônia é um areião. Ele é chamado de bacia sedimentar. Então ele não é rico, coisa nenhuma. Ele é pobre, não é fértil. Mas calma, porque apesar do solo ser pobre, a camada superficial dele não é pobre. É rica em matéria orgânica. Se tu não sabe o que é matéria orgânica, é coisa podre. Tudo que fede, matéria orgânica. Essa matéria orgânica, que são coisas que estão apodrecendo no solo, por mais nojento que pareça, é rico em nutrientes. Então, pensa em todas as folhas que caem das árvores. Pensa nos bichos que morrem ali. Cai bicho morto, cai folha, num lugar que é super úmido, super quente. Aquilo vai apodrecer muito rápido, aquilo vai virar matéria orgânica muito rápido, cheio de nutrientes. Então, é um prato cheio para crescer árvores daquele porte na Amazônia. Elas têm de onde tirar aquele nutriente. Tipo suco verde, que tu olha e pensa, ui, mas é cheio de nutriente. E para terminar, olha minha porta aberta de novo. Eu tô tendo que correr aqui porque o sol está se pondo e eu preciso aproveitar o resto de luz, sabe? Eu sou tipo um vampiro ao contrário. Vocês têm que saber uma coisa que sempre cai em prova em relação à Amazônia, que são as 3 regiões, os 3 níveis que nós temos na Amazônia. Mata de Igapó, mata de várzea e terra firme. Então, olha só, tá vendo aqui onde eu tenho as minhas massinhas de modelar verde? É onde eu tenho as árvores, tá? Tu deve saber que a Amazônia, ela é abastecida por rios, muitos rios, inclusive o maior deles corre na Amazônia, que é o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Então, o que acontece? A Amazônia, que é essa caixa de ovo, ela é irrigada por rios, correto? Eu vou fazer uma meleca aqui. Vamos ver agora, o desafio é mostrar isso aqui. Tá vendo que isso aqui é água? É água. Isso aqui é a parte mais baixa da Amazônia, certo? É irrigada por rios, porque o rio ele vai ficar na parte mais baixa, concordam comigo? Então, essa aqui é a parte mais baixa. Essa parte baixa que tá sempre em contato com a água do rio é chamado de mata de Igapó. É lá que eu tenho as plantas que gostam muito de umidade. Entre elas, a parasita, orquídea, bromélia. Então, na hora da prova, mata de Igapó, pensa naquela pessoa parasita que tu conhece nadando aqui nesse rio, ó. Mata de Igapó. Só que o que acontece? À medida que vai chovendo mais, a água desse rio tende a transbordar. Então acontece isso aqui, ó. Ai, vai dar muita meleca. Tá. Tu viu que agora inundou uma parte que antes não estava inundada porque deu uma cheia no rio. Enfim, tem períodos do ano que chove mais. E aí choveu mais e essas partes aqui que não estavam inundadas, agora elas molharam. Essa região aqui é chamada de mata de várzea. Nessa região da mata de várzea, que de vez em quando ela é inundada ao longo do ano, isso aqui é massinha, tá? Não é sujeira, é massinha. Essa região aqui que ao longo do ano ela vai sendo inundada, é onde nós temos a presença das árvores seringueira e sumaúma, que parece nome de dupla sertaneja que faz live no YouTube, mas é de verdade, seringueira e sumaúma são árvores, tá? Que ficam na área de várzea. Não sei se na cidade onde vocês moram costuma ter a expressão isto é uma várzea. A gente costuma dizer isso é uma várzea aqui em Porto Alegre para dizer que algo é baixo nível, que é uma bodega, que é, entendeu? Então tu pode imaginar que aqui tem uma bodega, um bar bem chulé, assim. Imagina que aqui na mata de várzea. Só para te ajudar a fixar. E nessa área aqui onde nós temos as árvores, ela nunca é inundada. Nunca é inundada, portanto a gente chama de terra firme, ok? Então, mata de Igapó é onde eu tenho a presença do rio, né? Porque isso aqui tá sempre inundado pelo rio. Mata de várzea é quando ele inunda ao longo do ano, dependendo da cheia do rio. Tu viu que eu botei mais água aqui e inundou aqui, né? Mata de várzea. Lembra da dupla sertaneja, seringueira e sumaúma.
E aqui a gente tem a terra firme, né? As árvores de terra firme, aonde nunca é inundado. E sobre isso eu vou falar agora. Na mata de terra firme a gente tem as árvores grandes, como guaraná, castanheira. Outra coisa que é bem importante da gente falar, sabe pessoa emergente, gente que subiu na vida e ficou rico? A gente também tem isso na Amazônia e não é brincadeira, olha o nome das árvores. As árvores emergentes são aquelas que conseguiram crescer tanto que elas conseguiram botar o cabeção pra fora e se besuntar de sol. São as árvores emergentes, aquelas que subiram na vida, os ricos. Aí a gente tem um pouquinho abaixo o dossel, tá vendo ali onde diz dossel? Já é uma classe média, gente que pode ir pra Disney, fazer um intercâmbio, né? Conseguiu subir o suficiente na vida. Do subbosque até o extrato herbáceo é gente como a gente, pagador de boleto, que pega busão, grava videoaula pro YouTube, vive de promoção no iFood e Netflix. Por quê? Porque ali tu já não tem grande luminosidade e a qualidade de vida já não é grande coisa. Bom, essa aula ficou grande, mas é porque na Amazônia tudo é grande mesmo, então tá explicado. E eu ainda não falei de um monte de coisa, mas o mais importante tá aqui. Tu não disse que a Amazônia é o pulmão do mundo. É porque ela não é o pulmão do mundo, por isso que eu não falei disso. O pulmão do mundo são as algas marinhas. Sabe por quê? Porque embora a Amazônia produza realmente muito oxigênio, aquele monte de árvore junta praticamente consome tudo aquilo que produziu. Ela até produz, só que ela consome. Então ela não é o pulmão do mundo, mas as algas marinhas são. E a Amazônia ajuda muito a regular o clima no planeta, porque ela libera diariamente para a atmosfera em torno de 300 mil litros de água. Então, como vocês podem ver, não é apenas a Amazon que tem nuvem. A Amazônia também. Só que sem a nuvem da Amazon a gente vive. Sem a nuvem da Amazônia as coisas ficariam bem difíceis por aqui. Bom, gente, então é isso. Eu espero vocês na nossa próxima aula. E fiquem atentos, porque eu pretendo colocar aqui no canal uma série de videoaulas de xadrez. Então é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!